na parte de quinta-feira, a natureza do conflito cósmico. Como é possível um conflito entre Deus e Satanás? Como alguém poderia se opor ao Todo-Poderoso? Se o conflito cósmico fosse simplesmente por poder, teria acabado antes de começar, porque era óbvio que Deus, o Criador, era muito mais poderoso. Não tinha como comparar o poder do Criador, que é Deus, e Satanás, que é uma criatura. Então o conflito cósmico não é pela questão do poder. O motivo deve ter sido outro. Esse conflito gira em torno da disputa sobre o caráter de Deus, um conflito sobre acusações caluniosas que o diabo levantou contra Deus, de que, entre outras coisas, ele não é totalmente bom e amoroso. Essas afirmações de Satanás não podiam ser desmentidas pelo poder, pela força bruta, mas permitindo que as criaturas comparassem os dois personagens concorrentes, comparassem Deus e Satanás. Ao lidar com o pecado, Deus poderia empregar apenas a justiça e a verdade, algo que estava de acordo com o caráter de Deus. Satanás, por outro lado, ao lutar contra Deus, podia fazer uso daquilo que Deus não podia fazer uso. Satanás usava de adulação, de engano e de mentira. E Deus não, Deus só podia usar a justiça e a verdade. Satanás dizia que Deus, ao procurar submissão e obediência das suas criaturas, estava simplesmente procurando a própria exaltação. Portanto, deveria ser demonstrado perante os habitantes do céu e de todos os mundos que o governo de Deus é justo e santo. Satanás tinha dado a impressão de que estava procurando promover o bem do universo. O verdadeiro caráter de Satanás e seu objetivo real deveriam ser compreendidos por todos. Deveria ser dado um tempo para que os seus atos de maldade mostrassem quem ele realmente era. E foram 4.000 anos de pecado. Desde que Adão e Eva pecaram até Jesus Cristo, foram 4.000 anos de pecado, para que ficasse demonstrado diante do universo quem era Deus e quem era Satanás. Mas quando Cristo morreu na cruz, foi um momento crucial em que romperam-se os laços de simpatia que ainda existiam entre Satanás e os anjos de Deus. Por 4.000 anos, Satanás visitava o céu de vez em quando, representando o planeta Terra, exatamente como está em Jó capítulo 1 e Jó capítulo 2. Ele ia como representante da Terra nos concílios do céu, e lá ele acusava Deus diante dos anjos. Mas durante 4.000 anos ainda existiam laços de simpatia entre ele e os anjos do céu. Mas quando Jesus Cristo morreu na cruz, isso fica muito claro quando você lê o capítulo no Desejado de Todas as Nações. O Desejado de Todas as Nações, o capítulo que fala sobre a morte de Jesus na cruz. E a serva de Deus diz que ali na cruz foram quebrados os laços de simpatia que ainda existiam entre Satanás e os anjos de Deus. Ali Satanás foi desmascarado e os anjos do céu viram Satanás como assassino, como maligno. Tudo aquilo que ele acusava a Deus era dele próprio, era uma autoprojeção. Por isso que Jesus expõe o caráter de Satanás em João capítulo 8, abra sua Bíblia. Em João capítulo 8, nós vamos ler o verso 44. Leia comigo. Vós tendes por pai ao diabo e quereis satisfazer os desejos do vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Mas eu vos digo a verdade e não me credes. Jesus prega a verdade. Mas Satanás é mentiroso. É isso que Jesus está falando desde o princípio. O plano de Satanás era fazer com que as criaturas creiam que Deus não é justo, não é amoroso e que a sua lei é opressiva. Mas, queridos, hoje Satanás continua ainda usando o púlpito de muitas igrejas, muitos pregadores que continuam pregando o mesmo sermão, dizendo que a lei de Deus é opressiva. Satanás dizia que os anjos não precisavam da lei de Deus. Hoje existem muitos pregadores dizendo que a lei de Deus foi abolida, que nós não precisamos da lei de Deus.
Mas, queridos, eles estão somente pregando o mesmo sermão de Satanás, expressando ódio e desprezo para com a lei de Deus. Jesus, por outro lado, veio ao mundo para dar testemunho da verdade e combater as mentiras de Satanás, derrotando, em última análise, destruindo o diabo e o seu poder, exatamente como diz na primeira carta de João, capítulo 3 e o verso 8. Leia comigo. Quem comete o pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Cuidado, meu irmão, minha irmã, com os pecados acariciados, pecados voluntários. Se você pensa assim, eu sou pecador, então eu não posso deixar de pecar, então você pertence a Satanás. Porque Satanás é o pai do pecado. E aqui diz em 1 João 3,8, quem comete o pecado é do diabo. Se você peca voluntariamente, você é do diabo. E quando você peca por ignorância, você não é do diabo, porque você pecou por ignorância. Mas os pecados voluntários são pecados que são acariciados, são aqueles pecados que são cometidos conscientemente. Isso mostra que você não é de Deus, porque o diabo peca desde o princípio. Para isto, o Filho de Deus se manifestou para desfazer as obras do diabo. E agora o verso 9, qualquer que é nascido de Deus não comete pecado voluntariamente. Obviamente, você e eu cometemos pecados e somos nascidos de Deus e cometemos pecados, pecados por ignorância, pecados não planejados. Existem pecados não planejados. Quando você perde a paciência com alguém, você não planejou fazer isso. Mas, seja no trânsito, ou seja numa discussão com alguém, você perde a paciência e ofende a pessoa, você não planejou, mas você pecou. Então, nós pecamos muitas vezes por ignorância, outras vezes pecamos pecados não planejados, mas aqueles que nascem de Deus, que são guiados por Deus, não vão pecar voluntariamente. Se nós pecarmos voluntariamente e pedirmos perdão, Deus vai nos perdoar. Mas aqueles que são nascidos de Deus e mantêm comunhão com Jesus Cristo e recebem a unção do Espírito Santo, eles não estarão pecando voluntariamente. É este o texto aqui de 1 João 3,9. Qualquer que é nascido de Deus não comete pecado. Que tipo de pecado? O pecado voluntário, o pecado consciente, porque a sua semente permanece nele e não pode pecar, porque é nascido de Deus. Nós deveremos ter cuidado, porque aqui na primeira carta de João, capítulo 1, verso 8, diz assim: se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos e não há verdade em nós. Então nós somos pecadores e nós pecamos muitas vezes e Deus nos perdoa porque nos arrependemos. O Espírito Santo nos dá o arrependimento e nos conduz à confissão dos nossos pecados. Nós não caímos da graça quando pecamos. Agora, se continuarmos pecando voluntariamente, nós vamos entristecer o Espírito Santo e vamos demonstrar que não somos nascidos de Deus. Porque aquele que é nascido de Deus não continua pecando voluntariamente, conscientemente. Satanás domina os seres humanos através do pecado. Quando pecamos, nos tornamos servos de Satanás. Jesus Cristo veio para quebrar as algemas do pecado. Nós não podemos ser presas de Satanás. Cristo veio para nos libertar, mas Jesus Cristo quer não somente nos perdoar pelos pecados que já cometemos, Ele também quer batizar você com o Espírito Santo. Ele quer fortalecer você espiritualmente. Ele quer que você seja o templo do Espírito Santo, porque somente assim Deus vai nos libertar do poder do pecado. Que Deus encha a sua mente com esta alegria, com esta certeza, com esta esperança. Justificados, santificados e glorificados pela fé em Jesus Cristo. Aleluia, aleluia. Deixe-me orar com você. Pai querido que estás nos céus, obrigado porque em Jesus Cristo temos justificação, santificação e vamos ter também a glorificação. Derrama o Espírito Santo sobre mim e os meus irmãos. Que o Espírito Santo viva em nós, pois é em nome de Jesus que pedimos. Amém, Senhor. Deixo com você, meu irmão, minha irmã, a paz de Jesus. Amém.